Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Nicochat. Eu sou o Bruno Keller e hoje nós vamos falar de um dos limites que nós temos aqui dentro do Nicochat, tá? Talvez muitos não saibam ainda, mas o Nicochat é uma ferramenta de automação de conversa e não uma ferramenta de automação de processos. Então, por isso, existem alguns limites que fazem com que tenha-se uma proteção dos servidores para que não tenham problemas, tá? Não ocorram problemas ali durante a utilização do Nicochat ou até mesmo durante a utilização ali de uma automação que você crie, tá? E hoje nós vamos falar do timeout de 40 segundos. E antes da gente mostrar a tela do computador, vou falar para você o que é esse timeout de 40 segundos. Esse timeout nada mais é do que o tempo que o sistema espera, né, para que você faça todo o processamento que você tem que fazer entre o lead enviar uma mensagem e você responder essa mensagem ou com no caso, se você for fazer algum processamento de execução de função ou se você for mandar uma mensagem para o lead, então esse é o tempo de espera do fluxo, né? Que o tempo limite de espera do fluxo antes que ocorra o erro. Não sei se eu expliquei mais bem claro, mas só para resumir, mais ou menos o tempo entre a entrada do usuário e a resposta do seu bot, tá? Para ficar mais claro possível. Então, o que você faz ali entre esses dois pontos, o processamento que você faz, ele não pode passar de 40 segundos. Se der 40 segundos e alguns milésimos, vai ocorrer o erro de timeout, né? De 40 segundos, timeout do fluxo. E aí seu fluxo pode travar, tá? Existem algumas formas de você conseguir passar por cima desse erro, tá? Uma delas é você utilizar o atraso inteligente, tá? Que hoje foi atualizado e você só tem ali você pode usar um limite diário de 20 atrasos inteligentes durante 24 horas, então se for usar, tem que usar com muito cuidado e sabedoria. Você tem que ter cuidado para você não criar ali um looping infinito, né? Porque depois que passar ali as 20 utilizações, você perde o efeito de resetar esse tempo, esse timeout de 40 segundos, e aí ele só vai ter ali mesmo a função de contar o tempo e pode ocasionar um loop infinito, tá? Então tenham cuidado se você for usar essa funcionalidade, tá? E existe também a possibilidade de você comprar o complemento para que você consiga aumentar esse tempo de 40 segundos. Então, o complemento você consegue adicionar e aí cada complemento que você adiciona, você ganha ali mais 10 segundos em todos os tempos, né, de limites que tem, que a gente vai falar aí durante algumas outras aulas também, tá? Vamos então lá para a nossa tela que a gente vai fazer um teste para que você entenda melhor como é esse limite, ok? Bom, antes de eu mostrar dentro do fluxo como que funciona, se você quiser adquirir o complemento já para aumentar esse limite, você pode estar vindo aqui em seus planos, tá? E aí você procura aqui, se adiciona créditos, né? Você pode adicionar créditos aqui nessa aba, então você pode contratar os créditos e você pode vir nessa outra aba aqui, que é o dos complementos do Workspace, e estar adicionando aqui o limite de timeout extra que fica dentro de complementos avançados. A gente tem uma outra aula explicando melhor aqui como que você mexe na ferramenta, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, eu vou até abrir aqui. Aqui, quando você adiciona esse limite de complemento extra, como eu disse antes, ele funciona para todos os limites daquele canal, tá? Então ele adiciona aqui de 40 segundos. Se eu adicionar aqui, ó, por exemplo, vai para 50 segundos de execução do fluxo. Vai aqui de execução de pontos, a gente passa de 80 para 90, a gente passa aqui de requisição externa de 15 para 25, de blocos, quantidade de blocos que você pode caminhar dentro do fluxo de 30 para 40, o tempo de limite de requisição da OpenAI passa de 30 para 40 também, e atrasos inteligentes, que agora a gente pode usar 20 a cada 24 horas, e você adicionando o complemento, você vai poder usar ali 30 a cada 24 horas. Então, você adicionando esse complemento, você aumenta todos esses limites, ok? Agora, bora lá para nosso fluxo para você entender melhor como que funciona
o limite aqui dentro do fluxo, tá? Bom, eu criei aqui um fluxo pequeno, onde a gente vai simular esse erro de 40 segundos. Criei aqui um fluxo no N8N, onde a gente vai fazer algumas requisições, vai esperar 10 segundos e vai retornar para o NicoChat, né? E aí, de acordo for retornando, a gente vai fazer uma contagem aqui de quantas vezes ele passou, né, pelo fluxo e quantas requisições a gente fez de 10 segundos ali dentro do N8N. E a gente vai fazer essa contagem. E se por acaso não ocorreu o timeout de 40 segundos, que é o tempo de processamento, vamos dizer assim, antes de entregar a mensagem para o usuário, a gente vai conseguir entregar aqui o último tempo, né, dentro de um bloco de pergunta. E se por acaso a gente não, se der erro, vai aparecer o erro no live chat. Então é isso que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai tentar aqui mostrar para vocês sem o erro, tá? Vou diminuir essa contagem aqui para 3 passadas e você vai ver que a gente vai conseguir entregar normalmente, porque o tempo de processamento ele durou menos que 40 segundos, tá? Vou abrir aqui para fazer o teste. A gente vai enviar uma mensagem aqui inicial, ok? E aqui vou iniciar o processamento, tá? E a gente vai acompanhar isso lá no live chat. Como vocês podem ver aqui no live chat, já passou 1 segundo, aí já deu uma rodada, 10 segundos, segunda rodada, mais 10 segundos dentro do N8N, terceira rodada, mais 10 segundos, você vai ver que vai chegar a mensagenzinha aqui dentro do web chat para mim, falando dos 10 segundos aqui, que foi a última requisição, o tempo da última requisição que durou. Chegou aqui para mim no live chat, tá? Agora a gente vai excluir novamente e a gente vai testar já forçando o erro, tá? Eu vou aumentar aqui para 4 rodadas e você vai ver que essa mensagem ela não vai chegar mais para mim, porque não vai dar tempo de chegar aqui, o timeout vai ocorrer antes, ok? Então, bora aqui, eu já excluí, vamos iniciar aqui o teste e a gente vai acompanhar isso lá no live chat. Primeira rodada já foi, 10 segundos, estamos iniciando aqui a segunda rodada. Terceira rodada já está sendo iniciada, né? Já foi a segunda aqui, mais 10 segundos. Vamos iniciar a terceira rodada. Aí já está contando lá dentro do N mais 10 segundos. E vamos iniciar aqui a quarta rodada, onde vai acontecer o erro aqui dentro do NicoChat, né? Onde a gente vai ver o erro aqui dentro. 10 segundos se passaram, mas a gente não conseguiu entregar a resposta aqui dentro do web chat, né? Porque ocorreu o erro de timeout 40 segundos. Pronto, é isso que eu queria que vocês entendessem. Então, esse tempo é o tempo que a gente demora para responder o usuário, que às vezes a gente coloca muitas funções para serem processadas ali dentro do NicoChat antes da gente entregar a resposta do usuário. E é isso que você tem que ter ciência. Então, você tem que executar todo esse processamento antes desse tempo acabar, tá? E as duas formas que a gente tem de solucionar esse problema é adicionando um timeout, de um atraso inteligente, né? E outra, o atraso inteligente ele não pode ser de 1 segundo, como antigamente era. O atraso inteligente hoje ele tem que ser de 11 segundos, não pode ser nem de 10. Por quê? De 10 para baixo, conta como um atraso normal e não vai resetar o atraso, o timeout, né? Então, se eu adicionar aqui, por exemplo, um atraso inteligente de mais 10, mais 11 segundos, eu vou conseguir, né, no caso aqui, antes de ocorrer a falha, né, antes de eu entregar aqui, se eu adicionar aqui um atraso inteligente de 10 segundos, o que vai acontecer? De 11 segundos, o que vai acontecer? De mais de 10, né? Ele vai resetar esse timeout e eu vou conseguir entregar a mensagem ao usuário, tá? É fato isso, que ele reseta a partir de 11 segundos. Né? Se for alguma função, igual, por exemplo, se eu coloco aqui nesse looping aqui, ele vai extrapolar o meu limite de 20 por dia. Então, isso não pode ocorrer. Para a gente testar aqui, vamos fazer o seguinte, que a gente vai ter que fazer uma modificação. Por quê? Porque o timeout está acontecendo nesse bloco, né? Onde eu faço aqui a condicional. Se eu não tivesse esse bloco de condicional, ele conseguiria entregar aqui a mensagem, tá?
Como o timeout está acontecendo aqui, se eu coloco o atraso inteligente aqui, ainda vai continuar dando timeout. Então, o que, que a gente precisaria? Colocar aqui antes da condicional. Mas se eu colocar aqui antes da condicional, vai ocorrer dele fazer um loop infinito. Eu vou conseguir entregar, só que aí, como eu falei para vocês, a gente não pode colocar isso no loop infinito. Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui 3, tá? A gente fazer 3 requisições, 3 loopings aqui, e eu vou copiar esse bloco aqui para frente antes de entregar, tá? E vou colocar nele um atraso inteligente. Antes do último processamento, eu vou até colocar aqui antes da entrada, 11 segundos, antes da entrada da requisição do N8N. Vai ser 4 requisições do mesmo jeito, que a gente vai fazer 3 loopings aqui. O último a gente vai entrar aqui, só que a gente vai entrar no atraso inteligente antes. Vou até colocar uma outra nota inteligente, nota aqui para a gente entender quando que a gente está entrando no atraso, né? A gente sabe que é antes da quarta, mas só para vocês acompanharem aqui. Entrou no atraso. Pronto, vou publicar e agora a gente vai fazer esse teste. E a gente vai acompanhar isso tudo lá no live chat. Iniciei. Vamos aqui no live chat. Já contou 1. Vamos aguardar. Entramos aqui no nosso terceiro looping. Vai pegar 10 segundos e vai passar para condicional. Bom, entramos aqui, ó, tá vendo? No atraso inteligente, vai contar 10 segundos, 11 segundos. Quando ele acabar aqui, a gente vai entrar na última requisição do N8N, vai demorar mais 10 segundos e a gente vai conseguir entregar a mensagem aqui para o usuário, tá vendo? Ó, finalizou o atraso inteligente, vai entrar na requisição, já está, na verdade, na requisição, 10 segundos, tá vendo que a gente conseguiu entregar? Da mesma forma, se eu tirasse aqui o atraso inteligente, a gente não ia conseguir entregar, tá? E era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de seguir o canal. Deixa o seu like aí para fortalecer um pouquinho aqui o canal, né? E compartilhe aí com seu amigo que precisa dessa informação. Espero no próximo vídeo.